partir desses bate-papos, o Elvis e o Flávio foi agregando as outras pessoas, convidando, e até a gente chegar num consenso sobre o que a gente vai falar. Como a gente tinha essa relação de amizade, a gente acabava falando de trabalho, falava de vida pessoal, família, relacionamento, então a gente vamos falar um pouco sobre essas coisas e tal. Vamos falar sobre o universo masculino, porque a gente observando por aí, a gente via muita coisa mais pro lado da comédia, pro lado da caricatura, né, do que é o lance do machão, do masculino, não sei o quê, as mentiras que os homens contam, essas coisas, né, sem crítica, né, mas só uma constatação. Eu assisti a vários espetáculos que você dirigiu, e vocês são maravilhosos todos. Parabéns a vocês aí. Obrigado. Foi muito boa essa escolha de tudo, né? Eu acho que o legal foi que a gente teve tempo para fazer essas escolhas, para apurar algumas coisas, a gente fez muita leitura. Então, o trabalho do Zé e da equipe dele, né? Ele já tem um pessoal que trabalha com ele em vários outros projetos. Então, a Inês Aranha fez a preparação de elenco, a gente logo de início a gente lendo o texto, a gente, nossa, como a gente vai fazer essas cenas de criança, a gente, puta, vai ser foda, vai ter troca, não vai, não sei o que, a gente ficou meio preocupado, né, como é que a gente ia colocar isso tudo em prática, né, a gente não sabia se ia ser uma coisa mais naturalista, realista, enfim. Tudo que foi feito fisicamente hoje aqui no palco foi feito sem texto, só com o texto que a gente tinha em mãos, estudado, mas nada foi marcado, falado. Não tinha... Porque ele dividia, por exemplo, a cena que eles brigam, ele dividia em beat e dava um título. Se o título da cena fosse Zeca bate em Maurício, através disso, através do exercício da action, nós criávamos, sem querer, né? Nós criávamos uma cena, uma coreografia. E acabou que quando nós vimos, nós fazíamos a peça inteira, sem ter decorado o texto ainda, mas o texto estava absorvido. Quando nós fomos decorar, a gente falou, precisa, vamos fazer sem falar nada, porque já está tudo aqui. E depois, só para entender, vocês fizeram toda a montagem do espetáculo sem trabalhar o texto, sem a fala? Sem a fala. Você repetiu tantas vezes, o texto acaba surgindo assim. É surgindo mesmo, é impressionante. Você não precisa decorar realmente o texto, ficar pegando o texto, levar para casa e voltar com ele decorado. O Zé, ele pede para que não faça isso, logo no início do trabalho. Às vezes tinha cena que a gente ficava 30, 40 minutos... Não conseguia resolver. Então, de tanto você olhar para aquele texto, de tanto você pensar sobre aquela história, sobre aquela parte, isso ia se tornando uma parte de você mesmo. Tinha um momento que tinha esse tanto que você estudar, sabe? Você ficar olhando. Quando você fala sem texto, não é literal isso. Isso é um texto prévio. Não, a gente faz a cena inteira sem falar. Sem fala. Totalmente. Você faz a partitura física. Ele levanta, pega ele pelo pescoço, gira ele, abaixa ele. Não, aí eu entro, faço o gesto assim, porque mas sem falar, entendeu? E aí tem uma delicadeza tão bonita de ter sido escrito por uma mulher mesmo, né? Tem o que mais das pessoas ficam intrigadas dela ter sido uma mulher. E quando eu assisti Eu Te Darei o Céu, eu que na verdade escolhi, falei, tem que ser ela. Foi por causa de um monólogo de um garoto de programa na peça, ele falando sobre a vida dele e o pai dele. Aí eu pensei, poxa, o cara que escreveu isso saca muito de homem. Quando eu fui ver, era uma mulher. Não, parece bobagem isso, né? Mas não é, porque no caso aqui ela tem uma delicadeza que dificilmente talvez um homem teria. Claro, tem a encenação toda, mas o texto em si tem um fio ali que vai bordando. E eu queria saber se, já que vocês falaram que não tinha, os personagens não estavam determinados, se acabou casando a escolha do diretor com aquilo que vocês queriam para vocês e que vocês pensavam do elenco, ou se foi totalmente diferente? Eu acho que é casar com né? Eu, nas leituras, tudo levou a crer que eu seria o Cici, durante um ano. Quando o Zé veio, no meu caso, começou o ensaio, ele ainda não sabia, ele falou, está definido menos o Baioc e o Ale Freitas, não sei quem é Cici, não sei quem é Mauro. Aí eu pensei, Mauro não vou ser nunca, não vou. E fui. Aí outra coisa que eu achei muito curiosa, assim, os flashbacks, né, rola, parece como uma mudança da iluminação, assim, parece que fica mais, eu não sei, meio alaranjado, assim, e aí vocês saem, tipo,
da vida, digamos, do pai mais adulto e voltam a ser crianças, assim. Como é que é? Tipo, dá pra descrever mais, assim, na hora, dá uma confusão, porque vocês estão fazendo 2 personagens em um, assim. Como é que era a chave, assim? Vocês ficavam meio loucos, sei lá. No começo era meio difícil, mas aí que entrou o trabalho muito forte da Inês Aranha. Que aí esse espetáculo ele é dividido em 3 partes de tipo de interpretação. Então, para a construção, a gente tem as cenas de tempo atual, que foi construída através desse trabalho aí da Action. Nas crianças a gente usou muito fotos da gente de infância, a gente recolheu um material enorme assim para ver o corpo da gente como que era quando era criança, né? Estações, posições, né? Pra gente aplicar. E aí também tem a terceira fase que ele estava falando, que são os depoimentos, né? Então são 3 fases. Os depoimentos foram trabalhados de outra forma ainda. A gente fez uma pesquisa com pinturas de grandes pintores da humanidade, de esculturas, e a gente foi criando a partir do corpo das figuras das pinturas. Então a gente usou quadros do Munch, quadros do Schiller, quadros de Van Gogh. A gente usou uma série de pinturas para compor os depoimentos. Parabéns pelo espetáculo. Nós viemos de Vitória para esse espetáculo, que a gente está trabalhando com o Zé Henrique. Legal. Aí a gente queria saber como funcionava esse método. A gente estamos trabalhando, então vocês estão falando para a gente, está tudo na nossa cabeça nesse momento. Estamos montando uma peça da mesma forma, então a gente tem que ver como é o resultado disso. O grupo tinha 9 anos e a gente nunca trabalhamos. Eu sempre dirigi, mas a gente sempre trabalhou de outra maneira, né? Sempre da maneira convencional. Como a gente sai da escola e aprende e vai fazendo, né? E aí a gente está dentro de um processo de residência artística e queria saber como funcionava isso. Né? Mas a minha questão que eu queria saber era se quando vocês convidaram o Zé Henrique, porque a nossa escolha do Zé Henrique foi por conhecer o trabalho do Zé Henrique. Pronto. Né? Se quando vocês convidaram o Zé Henrique, vocês já sabiam que ele trabalharia dessa forma? Eu não sabia. Eu já sabia porque eu me formei no INDAC e a Inês Aranha foi minha professora. E ela deu Action, deu Sensível, então eu já sabia mais ou menos que ia por esse caminho. Eu acho que o diferencial, aquilo que ele também a gente já conversou, que na minha opinião é que quando a gente trabalha desse jeito, a gente deixa um impulso não racional surgir no corpo. Porque se a gente faz um método tradicional, de repente eu decorei um texto. Eu nunca faria isso racionalmente, né? No corpo, de repente surge uma coisa de subir aqui, e quando você vai ver tem todo sentido. Racionalmente eu ia falar o texto assim, no máximo eu ia fazer uma mãozinha assim, né? Elimina uma gama de possibilidades do corpo que racionalmente você não consegue, você não consegue exercer. É isso que eu acho. É bem por aí, né? No impulso, se a gente está fazendo uma cena improvisada sem texto, alguém lendo de fora, assim, você fala uma coisa, você tem um susto, né? Você tem um impulso de abraçar o cara, você não, racionalmente, não vou abraçar, vão achar que eu sou viado, vão achar que eu sou, não vou. Hoje eu dei um beijo nele aqui. Foi um impulso, inclusive foi um impulso que surgiu dentro da peça. O impulso da sessão, né? Da sessão, né? Surgiu um impulso. Falar, durante a montagem da peça, vocês não pensaram em aliviar a barra do pai, não? Porque o pai só se lascou, sai daí de um crápula miserável. A morte foi bem-vinda, né? 20 anos, se você pensar que o pai ficou 20 anos sem dar satisfação. Falar, durante a montagem da peça, vocês não pensaram em aliviar a barra do pai, não? Porque o pai só se lascou, sai daí de um crápula miserável. A morte foi bem-vinda, né? 20 anos, se você pensar que o pai ficou 20 anos sem dar satisfação. Não, eu sei, mas todo mundo tem motivação para ser. Obviamente a mãe não era motivação. Exatamente, eu acho que ninguém briga sozinho. Cada ator acaba pegando a justificativa do personagem, né? Então acho que o que mais defende o pai seria o Zeca. Entendeu? Então, o Zeca, eu penso isso a partir de uma fala dele, que ele fala assim, mas quem ia dizer não para Dona Alzira?
Então eu já pensei assim, pô, a Dona Alzira não era fácil também. Vai que foi ela que mandou o pai embora e ninguém sabe. Eu disse, ó, é o seguinte, eu vou lá ter esse neném, você vai embora quando eu voltar, hein? Pô, na cabeça dele pode ser isso, entendeu? Mas aí a justificativa... Não, né? Só o personagem do Flávio, que no final, né? Eu posso dizer por experiência própria que meu pai abandonou minha mãe grávida. E se eu visse meu pai hoje em dia, eu teria uma reação meio parecida com o Flávio. Eu daria ele tomar no rabo dele. Assim não é tão fácil. Na cama mesmo, no leite de morte. Tipo a cena do... Tem um filme, o Magnolia. Tom Cruise também. A diferença é pequena, eu e Tom Cruise. Conheceu o pai no leito de morte e ele amaldiçoa o pai. Só no momento não alivia, não. Pequeno. Acho que são coisas que, né, passar pra saber. Só quem passou sabe. Qualquer forma, parabéns a você. Obrigado. Obrigado, gente.